Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira tem como tema Momento Hipertexto, mas antes disso meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue sua bíblia e me acompanhe neste comentário que de novo tá top, porque essa lição tá top. Como eu disse, quarta-feira tem como tema Momento Hipertexto. Você que estuda a lição dos jovens há mais tempo, você que acompanha o canal há mais tempo, deve se lembrar que toda quarta-feira do trimestre passado, do trimestre anterior, era o dia da conexão. Na lição de agora, chama Momento Hipertexto, mas a cerne, a ideia é a mesma. É o dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana. Mas no final tem um pequeno desafio que eu quero deixar para você. Vamos fazer uma comparação agora entre duas cartas de Paulo. A carta de Romanos e a carta de Hebreus. Então primeiramente vamos ler aqui Romanos, o capítulo 1, o verso 16 e o verso 17. A minha tradução é a Nova Almeida Atualizada, e ela diz o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E agora vamos lá em Hebreus 10, verso 37, 38 e o verso 39. Diz o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. O interessante é que nesses dois textos, Paulo usa a mesma frase, o justo viverá pela fé. Isso aí é uma citação de Abacuque 2, verso 4. Lá em Abacuque 2,4 é uma resposta de Deus para Abacuque e diz isso, que o justo viverá pela fé. E aí eu quero fazer a primeira pergunta para você começar a refletir. Aqui, nesse texto, justo viverá pela fé, ele diz, somente o adventista do sétimo dia viverá pela fé? Ele diz, somente o judeu viverá pela fé? Somente o grego viverá pela fé? Somente o brasileiro viverá pela fé? Somente o espanhol viverá pela fé? Somente o baiano viverá pela fé? Somente o paulista viverá pela fé? Não, ele diz o justo, ou seja, toda aquela pessoa que diz e aceita Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal tem que viver pela fé, tem que acreditar naquilo que é a fé, acreditar naquilo que Deus fala para ele, o que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado. Tanto que o próprio Paulo fala lá em Hebreus 11, no verso 1, o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, todos aqueles que acreditam em Deus, aqueles que se dizem cristãos, devem ter isso, ter a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Absolutamente todos. E pensando nisso, sabendo que para nós aceitarmos e entendermos essas coisas da fé, precisamos aceitar a Cristo e viver segundo o seu evangelho e anunciar esse evangelho para outras pessoas, chego agora no desafio que eu tinha te falado mais cedo. O desafio de hoje é fazer um hipertexto. O que é um hipertexto? É você colocar um texto e palavras que te associam àquela palavra que você já tinha colocado. Por exemplo, a palavra evangelho. Liste palavras que quando você vê a palavra evangelho, faz uma associação àquela palavra. Como por exemplo, evangelho, preço, amor, liberdade, Jesus, resgate, vida.
Todas essas palavras associam a palavra evangelho. Então eu quero que você faça isso, coloque nas suas redes sociais, marque o Geração Chamar na sua publicação, que nós vamos recompartilhar para vermos qual é a diferença para cada pessoa quando diz a palavra evangelho. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!